Pro vídeo de estreia do canal, eu escolhi um livro super diferente aí do que eu tenho lido ultimamente, um estilo novo, um livro que virou hype nas redes sociais. Tá todo mundo falando um pouco sobre ele, provavelmente você já viu também por aí. Eu tenho visto muito canal fazendo resenha sobre ele. Casas Estranhas, do japonês Uketsu. Eu li ele no Kindle, a capa dele é super bonitinha. Um livro que mistura terror urbano, terror japonês, e eu acho que para começar nossas conversas aí no canal, essa escolha é super legal. Então se você curte história aí de mistério com um toquezinho bizarro, fica comigo até o final desse vídeo. Oi canal! Temos aqui uma história bem esquisita, temos uma casa com uma planta bem esquisita, uma passagem secreta no meio da sala que dá pro quarto da criança, crianças cometendo crimes, quartos sem janela, pessoas aparecendo sem a mão esquerda. Essa é a proposta do livro Casas Estranhas e ele é todo escrito numa proposta diferente, assim. Ele é escrito como se fossem conversas online, então como se fosse um chat. O autor, ele é a pessoa que está participando ali da conversa, então sempre que aparece uma conversa entre ele e outra pessoa, tá assim, o nome da pessoa, 2 pontinhos, o que ele fala, daí vem autor, 2 pontinhos. Então é como se o autor mesmo fosse ali participando dessa conversa, desse mistério aí que ele tá vivenciando. Isso não é uma coisa com a qual eu tô acostumada nas minhas leituras e, de fato, é algo que faz com que o livro se torne bem fluido, bem rapidinho de ler. Essas conversas, elas são mescladas aí com os pensamentos do autor, então a gente não tem só as conversas, a gente tem os pensamentos ali, as reflexões, os questionamentos que o autor vai vivendo ao longo da história. Isso torna um enredo bem fluido, até porque a linguagem no qual ele foi escrito é bem simples, é bem tranquila de entender. A leitura, ela acaba acontecendo quase sem perceber, assim, porque você vai lendo e tendo uma sensação como se você estivesse lendo um print de uma conversa entre 2 pessoas. É bem legal. Tudo começa aí com esse cara, então, né, o nosso autor. Ele é um escritor especializado em ocultismo, freelancer. Por conta desse trabalho, ele é frequentemente colocado aí em contato com pessoas que têm relatos bem esquisitos. E esses relatos, geralmente, frequentemente, envolvem casas. O autor, então, recebe um contato aí de um amigo dele, um conhecido, que gostaria aí, num determinado dia, conversar com ele sobre uma situação que envolve uma casa e que ele achou super esquisita. Esse conhecido, então, conta pra ele que ele estava em busca de comprar uma casa, comprar um imóvel, e ele encontrou uma casa lá, X, que a princípio parecia uma casa perfeita. Era grande, era arejada, era perfeita para a família dele, ele ia ter um filho, então era a casa perfeita, só que tinha um ponto que chamava muita atenção dele nisso tudo. No térreo, entre a sala e a cozinha, tem um espaço vazio na planta baixa desse imóvel, no primeiro andar. E como esse nosso autor, né, o escritor freelancer, aí ele não entende de arquitetura, é super leigo nessa parte, ele contata uma outra pessoa, um outro conhecido dele que é arquiteto, para pedir essa ajuda aí para ver se ele entende o que aquilo ali pode querer dizer. Bom, a partir daí a gente começa a ter acesso a uma história bem maluca, assim. Eu confesso que eu achei que esse livro, ele era bem diferente, assim. Quando eu comecei a ver as pessoas falando por aí sobre ele, eu imaginei que ele seria sobre histórias reais. Eu achei que seria um compilado de histórias de casas no Japão que envolviam true crime. Mas, na verdade, não. É bem diferente. Esse livro é uma ficção que envolve, sim, crimes, só que é bem diferente. Não era nada daquilo que eu tinha imaginado. Bom, nós temos aí, então, um entrelaçar de histórias que acontecem através de gerações ali numa família. Em determinado momento dessa história, aparece uma feiticeira, uma xamã, bem fajuta ali, que entrega para essa família um certo ritual, uma espécie de ritual, para que esse ritual mantenha a prosperidade dessa família e a segurança espiritual da linhagem. No meio desse ritual, a gente tem aí crianças que têm que cometer crimes entre os 10 e os 13 anos. E esses crimes, eles têm muito a ver com a planta dessa casa, então com aquele espaço vazio naquela planta.
e com outros detalhes esquisitos que tem ali no segundo andar e em outras casas que aparecem no decorrer da história. Então, ainda além dessa primeira planta, a gente tem a aparição de mais 2 ao longo da história. E ele mostra ali no livro, ele vai sempre mostrando e recapitulando aquelas plantas para você conseguir ir acompanhando quando eles tratam daquilo, enquanto eles vão desvendando aquele mistério. Deixa eu mostrar para vocês como que ele vai mostrando, como que ele vai aparecendo ao longo do livro. Então aqui seria o segundo andar, comecei mostrando errado. Aqui o térreo, ele vai te mostrando as plantas e você vai conseguindo ver esses espaços esquisitos, essas portas que dão para lugares que não fazem sentido. Você vê quartos que não tem janela, banheiros que só tem um chuveiro, passagens estranhas. Mais pro final da história ali, quando uma das personagens se revela ser uma integrante ali da família, que ela mesma desenha uma planta de uma casa que ela lembra da infância dela. Então, temos também plantas desenhadas à mão, assim, né? Muito bem desenhadas pela nossa personagem. E ele vai destacando, assim, né? Então, ele circula, assim, onde ele tá querendo que você preste mais atenção. É bem interessante ter essas plantas ao longo da história. Inclusive, ele vai recapitulando essas plantas, né? Ele vai trazendo elas de volta, porque imagina que você tá lendo um livro digital onde você precisa acompanhar essas plantas e ter elas sempre na cabeça, né? Para acompanhar a história direitinho. Então, imagina você ter no digital e não poder ficar voltando lá para a primeira página ou sei lá que página que a planta daquela determinada casa aparece. Então é legal que ele traz de novo. Então o personagem fala, naquele quarto que tem aquela porta, aí você passa a página e a planta aparece de novo. Então é bem legal assim para ir entendendo. Eu achei que não ficou confuso, sabe? Essa parte ficou bem afinadinha, assim, bem redondinha. Agora, uma coisa que me atrapalhou um pouco na história e que pode acontecer com vocês também é a quantidade de nomes que aparecem nesse livro. Então, como nós temos aí um autor japonês, são nomes com os quais a gente não está acostumado. Como são vários nomes, a gente acaba confundindo e vai dando um nó na cabeça em certo momento. E eu acho que até vale a pena aí criar uma listinha, para deixar uma colinha do lado do livro, porque teve momentos ali mais até pro final da história, quando começam a aparecer muitas personagens, muitas pessoas diferentes, e os nomes são realmente muito parecidos. Eu tive que, em alguns momentos, voltar um pouco as páginas para me relembrar quem que eram aquelas pessoas. Então, por exemplo, tem nomes aqui como Soichiro, Yoshie, Shigeharu, e isso vai tornando difícil lembrar quem é quem com o passar do tempo, assim. Então eu fiquei, em alguns momentos, parando a leitura e pensando assim, meu Deus, quem é que é essa pessoa mesmo? É um detalhe que faz parte da obra, né? Enfim, a gente não tá acostumado a consumir a literatura japonesa, faz parte, mas é um detalhe aí que, se você puder fazer uma colinha aí, vale a pena não se perder nela para chegar no final e entender tudo o que o autor tá falando. O livro Casas Estranhas não é um terror escancarado, ele é um mistério e ele vem trazendo uma coisa esquisita que vem se insinuando, que vem aparecendo. Conforme você vai avançando na história, você sente uma angústia, assim, uma coisa como se não tivesse algo ali que não deveria existir, como se tivesse algo errado ali. Dá uma sensação até, assim, de paranoia, uma angústia mesmo. Eu achei que o autor, ele constrói isso super bem, até porque ele traz essa questão das casas, né, das plantas baixas das casas, que é um toque bem diferente e realmente uma coisa com a qual eu não tô acostumada e uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Agora é uma curiosidade. Vocês sabiam que o autor do livro tem um canal no YouTube? O Ukezu tem um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos. Se vocês quiserem pesquisar aí pra assistir os vídeos dele, vale muito a pena, porque é um canal bem macabro, tem uns vídeos super macabros e até bem mais assustador que o próprio livro. Sério, é bem macabro o canal dele. Ele não mostra a identidade dele no canal, ele tá sempre usando roupas pretas, totalmente pretas, e uma máscara branca. E eu até pesquisei um pouco sobre isso. Essa máscara e essa roupa toda preta, ela lembra muito os kuroko. Não sei se assim pronuncia, mas é um termo que
se refere àqueles assistentes de teatro que entram durante a peça estar acontecendo ali, mudam coisas de lugar, ajudam os personagens, ali os atores na hora da peça. Dá uma sensação esquisita vê-los ali e o Ketsu, ele aparece nos vídeos muito parecido com essas pessoas, assim. Bom, fechando. Se você curte vídeos rapidinhos que mexem aí com o psicológico, Casas Estranhas é uma pedida ótima. Então aqui no vídeo eu não me aprofundei muito, tentei fazer um review aí um pouco mais raso da história, porque eu tenho visto muitas pessoas lendo mesmo, né, e não quero me aprofundar tanto pra gente não fazer com que a história perca a graça. Então se você não leu e quer ler, vale a pena, super, porque aqui eu só peguei em pequenos detalhes da história e você vai se surpreender quando for ler. Eu sei que esse autor, ele também já tem escrito outro livro muito semelhante a esse, que é o Imagens Estranhas. Então, se você já ouviu falar, já leu, enfim, já tá vendo também o Imagens Estranhas aparecer por aí, me conta nos comentários se você já leu e se vale a pena eu ler também. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o review e tenham curtido a escolha aí do primeiro livro pro primeiro vídeo. Podem deixar pedidos aí que vocês querem ver aí nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Ó, a Dolores veio pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações depois que já estiverem inscritos, que a YouTube te avisa quando tiver conteúdo novo, né, Dodô? Um beijo e até o próximo vídeo.